O Ministério Público de São Paulo investiga o pagamento milionário da maior organização criminosa do país para advogados do Partido dos Trabalhadores e para uma ONG do Rio de Janeiro. Mensagens encontradas no celular de um integrante da quadrilha preso em agosto revelam que o dinheiro foi usado para tentar derrubar as restrições a visitas nos presídios federais. Os advogados entraram com ações no Supremo Tribunal Federal e na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esta mansão em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, era o esconderijo de luxo de Décio Gouveia Luiz, o Décio português, braço direito de Marcos Camacho, o Marcola, considerado o líder da facção criminosa. Segundo a polícia, Décio Português era o responsável pelas decisões da quadrilha nas ruas. Ele assumiu o posto depois que Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi assassinado no Ceará em fevereiro do ano passado. Décio foi preso no dia 15 de agosto. O Décio Português ele tinha uma função de pertencer a um núcleo que eles denominaram de setor de raio-x. E nesse setor eles têm uma visão de todas as engrenagens do PCC. O celular apreendido com Décio Português está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. No aparelho foram encontradas mensagens que indicam pagamentos feitos a advogados ligados ao PT e a uma ONG do Rio de Janeiro. O dinheiro teria sido usado para mover ações no STF e na OEA, a Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de derrubar uma portaria do Ministério da Justiça que endureceu as regras nos presídios federais. A decisão restringe as visitas ao parlatório e por videoconferência, sempre supervisionadas. Uma mensagem encontrada no celular de Décio Português detalha que R$ 1 milhão foi pago para uma pessoa chamada Nicodemos entrar com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este documento mostra que, em maio, o advogado Carlos Nicodemos, do Rio de Janeiro, que já disputou eleição para deputado estadual pelo PT, ingressou com uma petição na OEA contra a portaria do Ministério da Justiça. Outro trecho da mensagem encontrada no celular revela que R$ 1.500.000 teriam sido pagos a um advogado chamado Geraldo. Em 22 de abril de 2019, o advogado Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e outros 2 colegas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da medida por considerá-la inconstitucional. A ação foi movida pela ONG Instituto Anjos da Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores. No processo, há uma procuração da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para o advogado Geraldo Prado atuar em nome do partido no processo. A mensagem encontrada no celular do braço direito de Marcola aponta ainda que o Instituto Anjos da Liberdade deveria receber R$ 700 mil. A forma de pagamento acertada com os advogados também chamou a atenção dos promotores. Entrada de R$ 500 mil para Carlos Nicodemos, outros R$ 500 mil para Geraldo Prado e o restante parcelado em 8 vezes, totalizando R$ 1.700.000. No fim da mensagem, uma observação dos criminosos. Os R$ 500 mil que faltam é do Nicodemos e condicionam o pagamento da segunda parte ao êxito na corte. O atual relator da ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Edson Fachin. Em maio, o Ministério Público Federal considerou improcedente o pedido da ONG e do PT. A ação no STF ainda não tem data para ser julgada. O Partido dos Trabalhadores afirmou que ajuizou, junto com o Instituto Anjos da Liberdade, uma ação contra a portaria 157 do Ministério da Justiça para proteger os direitos de familiares dos presos.
O PT disse ainda que desconhece qualquer suposta relação dos advogados e do Instituto Anjos da Liberdade com organizações criminosas e repudia qualquer tentativa de associar o partido ao crime. O advogado Carlos Nicodemos disse que a mensagem encontrada no celular de Décio Português não tem procedência e que entrou com processo na Organização dos Estados Americanos contra a portaria do Ministério da Justiça em nome do Instituto Anjos da Liberdade. O advogado Geraldo Prado afirmou que foi pago pelo Instituto Anjos da Liberdade para ingressar com a ação no Supremo Tribunal Federal. Ele nega ter recebido dinheiro do crime organizado. A defesa do Instituto Anjos da Liberdade foi procurada e não respondeu ao nosso contato.